Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A história de José, governador do Egito. A história de José do Egito, como assim ficou conhecido o filho de Jacó, com certeza é uma das mais notáveis dentre as histórias dos personagens bíblicos. A biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. Neste vídeo, conheceremos o que realmente a Bíblia fala sobre quem foi José do Egito. Quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com a sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim, como diz em Gênesis 30, 22, 23. O nome José vem do hebraico e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padarã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Hicsos, entre 1720 a 1570 a.C. A história de José, o filho predileto. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, como diz em Gênesis 37, 3, o que demonstrava sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa. Os primeiros sonhos de José. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele, como diz em Gênesis 37, 4. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada, como diz em Gênesis 37, 11. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, como diz em Gênesis 37, 6, 9. Esses sonhos se cumpririam quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região, como diz em Gênesis 42, 9. Na ocasião, José já era o governador do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-los, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben, como diz em Gênesis 37, 22. Então eles lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas e midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial do faraó. José na casa de Potifar.
José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa, como diz em Gênesis 39, 4. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo, como diz em Gênesis 39, 10. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela aproveitou isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. José foi preso no Egito e interpretou sonhos na prisão. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários da corte do faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite, e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça do faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com o faraó para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que o faraó gostava. Porém vinham aves e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho era que em 3 dias o faraó tiraria a cabeça do padeiro e iria pendurá-la em uma árvore e as aves comeriam a carne dele. José interpretou o sonho do faraó. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, o faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó, que mandou chamá-lo no palácio. O faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, o faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas, que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras e comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuavam magras. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de cereal, que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins, que engoliram as 7 espigas boas. José então disse ao faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. José, o governador do Egito. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para o faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. O faraó então colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele, como diz em Gênesis 41:41. A função ocupada por José era chamada, no Oriente Antigo, de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo, que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenat-Paneia, como diz em Gênesis 41:45, e se casou com Asenate, filha de um sacerdote de On. José e Asenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel. José do Egito reencontra seus irmãos e seu pai. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento.
Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu, como diz em Gênesis 42, 7 e 8. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, como diz em Gênesis 43, 18, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção, como diz em Gênesis 45. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. O faraó também apoiou sua decisão, como diz em Gênesis 47. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado, segundo o costume egípcio, e o sepultou em Canaã, conforme era seu desejo, como diz em Gênesis 50. A morte de José. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através de sua vida Israel foi preservado, como diz em Gênesis 45, 7 e 50, 20. José então viveu o resto de seus dias no Egito. Ele alcançou a terceira geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que seu povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que quando Deus tirasse os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim, José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou-se do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo 13, 19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado, como diz em Josué 24, 32. Essa é a história de José do Egito, conforme a Bíblia. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo.